Olá, meu nome é Caio Moura da UD, sou professor do Instituto Federal de Brasília e atualmente faço parte da comissão do IF-Maker, que é o laboratório Maker do Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília, aqui na asa norte do Plano Piloto. Fazendo parte do IF-Maker e com a intenção de motivar e incentivar cada vez mais essa cultura e o desenvolvimento de projetos e utilização do laboratório Maker, a gente está desenvolvendo esse mini curso sobre impressão 3D, a fim de que a gente consiga divulgar e levar esse conhecimento ao maior número de pessoas para que, dessa forma, a gente consiga ter mais propostas de projeto utilizando esse tipo de recurso e o nosso laboratório que está à disposição. Bom, o IF-Maker tem a função de desenvolver o espírito de criação e inovação dos estudantes, integrando novas tecnologias e a sala de aula, por meio de ferramentas como impressora 3D, scanner 3D, CNC laser, kit de robótica Arduino e Lego, entre outros equipamentos. O objetivo é que o aprendizado prático possa gerar produtos, um aplicativo, um jogo, um projeto de robótica, entre outros. Tá? Aqui, nessa imagem, a gente tem um registro dentro da nossa sala no IF-Maker, no dia que estava apresentando o laboratório para um grupo de alunos, para que eles já pudessem ter esse primeiro contato com o laboratório. Esses são os professores que compõem ou que os professores que faziam parte da primeira comissão aí do IF-Maker, o professor Daniel, o professor Diego, eu, professor Caio, o professor Fábio Henrique, o professor Rafael e o professor Fábio Fernandes. O primeiro passo para a gente conseguir desenvolver projetos e utilizar o laboratório, eu entendo que é a gente conhecer o laboratório. Então, saber que ele existe, saber quais são os recursos e ferramentas que estão disponibilizados. O passo seguinte é a gente saber utilizar essas ferramentas. Então, por isso, o minicurso é bem importante. Né? Então, a gente sabendo que a ferramenta existe, sabendo utilizar a ferramenta e conhecendo trabalhos que já foram desenvolvidos utilizando esse tipo de recurso, ou para este recurso, ou através deste recurso, conhecendo esses universos de trabalho, a gente começa a conseguir pensar em possibilidades de projetos para serem desenvolvidos também. Né? Então, a ideia para esse vídeo é a gente entender o que é uma impressora 3D, quem que usa, para que ela serve, onde que pode ser utilizada. Além disso, falar exatamente o que a gente vai estar vendo aí durante o minicurso. Né? O minicurso vai ser dividido, além desse primeiro vídeo, em pelo menos mais 3 blocos, onde a gente vai tocar em outros pontos que a gente vai já tratar aqui também. Olha só, pessoal, a impressora 3D é uma tecnologia de fabricação. Tá? Então, de modo geral, ela é utilizada mais para o processo de prototipagem rápida, ou seja, para fabricação de protótipos. Tá? Em outros contextos, também já está sendo utilizada para um processo de manufatura completa, ou seja, produzir o produto final que vai ser vendido, por exemplo, né? Ou que vai ser de fato utilizado. A impressão 3D é o processo de eu posso pensar, imaginar um produto, eu modelo esse produto no computador e daqui a pouco eu tenho esse produto pronto, existindo de fato no mundo real. Tá? Então, entendendo a impressora 3D como uma ferramenta de criação de protótipos reais ou de acessórios de ferramentas reais, a gente consegue começar a perceber que ela pode ser utilizada em diversas áreas, tá? Como o setor automotivo, aeroespacial, saúde, esporte, moda, segurança, entre diversos outros setores. Legal a gente entender também como que ela constrói ou produz essas coisas. Óbvio que, mais para frente nos próximos vídeos, a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Mas é interessante a gente entender que o termo industrial para impressão 3D é manufatura aditiva, porque o material vai sendo continuamente adicionado para que o objeto seja fabricado. Tá? É diferente de um processo de subtração. Né? Por exemplo, quando você tem uma usinagem ou corte, ou vai esculpir um objeto. Né? Uma das principais vantagens e diferenças entre esses dois universos de produção, né? o processo de impressão 3D e o processo subtrativo, é que quando você está trabalhando com usinagem ou corte, você precisa ter muito material e muito material é descartado para que no final sobre apenas aquele objeto que você tem interesse. No processo de impressão 3D é diferente. Você tem, então, um material que você vai usar para imprimir, né? No caso do exemplo dessa impressora 3D que a gente está vendo aqui nesse GIF, ela vai derretendo o filamento sai por esse bico, quando ele esfria, ele vai endurecendo e a gente vai tendo esse objeto, vai vendo o objeto se formar aqui embaixo. Então, nota, não tem resto, não sobra, não descarta. A quantidade de matéria-prima que eu preciso ter para produzir objetos é exatamente a quantidade de matéria-prima que o objeto precisa para existir. Né? A gente consegue também enxergar a importância da impressão 3D através dos diversos trabalhos publicados relacionados a esse tema. Eu trouxe aqui, como exemplo, uma busca bem simples que eu fiz no Google Acadêmico, buscando impressão 3D,
O Google trouxe para a gente 1.870.000 resultados, ou seja, 1.870.000 trabalhos relacionados a esse tema, e eu trouxe aqui o top 3 do ranking de resposta do Google para essa busca. Tá? Então, dentro desse top 3, a gente tem aqui o primeiro trabalho sendo impressão 3D na odontologia. É um trabalho de 2015, já foi citado por 721 outros trabalhos. Tá? O próximo trabalho, o segundo no ranking de resposta do Google, tendências recentes em biotintas para impressão 3D. E o terceiro, impressão 3D, precisão de impressão e aplicação no setor alimentar. Então, nota, existem diversos trabalhos publicados que tratam da questão impressão 3D, seja para utilizar a impressão 3D para produzir objetos e se fazer estudo sobre esse objeto, sobre esse protótipo que foi desenvolvido, como que esse protótipo objeto melhora determinada área. Existem trabalhos de como melhorar a própria impressora 3D em diversos contextos e trabalhos para produzir matéria-prima para a impressora 3D. Então, existe um universo de pesquisa acadêmica a respeito dessa ferramenta ou deste equipamento que está se tornando cada vez mais popular. Tá? E apesar, pessoal, da gente receber a impressora 3D se tornando cada vez mais popular agora, a impressão 3D ela não é tão recente quanto a gente imagina. Tá? A primeira impressora 3D ela foi desenvolvida em 1984, então os primeiros trabalhos acadêmicos que falam sobre impressão 3D, ali por volta de 1980, 1984, publicado por esses dois caras aqui, tá? E a primeira impressora 3D, de fato, registrada foi em 1984, na Califórnia, e se baseava em estereolitografia, tá? Tecnologia que solidifica resinas por luz ultravioleta. A gente vai ver nos próximos vídeos, aí, nos próximos blocos de aula, que tem diferentes tipos de impressora 3D. Esse tipo de impressora 3D que trabalha por endurecimento de resina através de luz, ela também existe hoje e também é utilizado hoje, tá? Mas a mais popular, mais conhecida e mais difundida é a que a gente vai estar trabalhando nessa aula, que é o tipo de impressora 3D que a gente tem no nosso laboratório, que é a impressora 3D que trabalha por extrusão de filamento. Ela basicamente derrete um filamento, um fio de plástico, e vai moldando ele, assim que ele endurece, aquele objeto vai se formando, conforme aquele GIF que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, pessoal, qual que é a intenção desse minicurso? Como eu falei mais no início, né, principalmente divulgar e levar esse conhecimento sobre impressão 3D para que a gente tenha cada vez mais propostas de projetos que possam utilizar esse recurso para que o laboratório e os equipamentos sejam cada vez mais utilizados. É que no fim do minicurso você desenvolva as seguintes habilidades, que você conheça a impressora 3D, você saiba distinguir diferentes tipos de impressora 3D, conhecer o processo de modelagem em impressão 3D, conhecer as características e princípios básicos para uma modelagem 3D, conhecer as configurações básicas de um software fatiador, e aí é interessante, né, de repente surgiu um software fatiador que ninguém vai falar. Nas próximas aulas a gente vai falar bem sobre eles e já eu dou uma esclarecida também sobre o que é esse software fatiador. Usar o software de modelagem 3D, configurar um arquivo 3D no software fatiador e manusear a impressora 3D. Tá? Então, olha só, as próximas aulas ou os próximos vídeos, né, que serão os blocos de conteúdo desse minicurso, eles vão estar divididos em pelo menos esses 3 blocos aqui, que é a modelagem 3D, o fatiamento e a impressão 3D. E esses 3 blocos, eles na verdade correspondem também ao processo de produção de um objeto 3D. Então, a modelagem 3D, de fato, já é utilizando um software para você criar o arquivo em 3D no computador, como se fosse um software de edição de imagem ou um editor de texto. Quando você fala assim, eu quero escrever meu TCC, abre um editor de texto e começa a escrever, no final você tem sua tese, dissertação, TCC pronto ali. Então, a mesma coisa, a modelagem 3D é você usar o software para criar esse arquivo em 3D no computador, normalmente no formato STL, tá? Esse formato, assim como a gente tem o formato JPEG para imagem, o formato DocX para arquivos do Word, a gente tem o STL para arquivos em 3 dimensões. Tendo um arquivo 3D, a gente precisa passar ele por um software fatiador. O software de fatiamento, ou software fatiador, é o software que converte esse arquivo 3D para um formato que a impressora 3D entende. Então, nesse software aqui, a gente vai configurar a impressora 3D. Por exemplo, é nesse software que a gente vai ter as dimensões da tua impressora 3D, o modelo da impressora 3D, e a gente vai poder saber, por exemplo, poxa, será que esse objeto cabe nessa impressora, ela dá conta de imprimir ou ele é grande demais?
né? Se ele for muito grande, a gente vai ter que ajustar esse objeto para que a gente consiga fazer essa impressão. Tá? Entre diversos outros parâmetros, por exemplo, qual é a qualidade da impressão, quantas camadas são feitas para que esse objeto fique pronto, e quanto que a mesa de impressão vai esquentar, quanto que o filamento vai esquentar, qual que vai ser a velocidade de extrusão do filamento, entre os parâmetros que dá para a gente ajustar nesse processo aqui. Depois de tudo ajustado, né, esse software fatiador vai gerar o arquivo com todas as instruções que a impressora 3D precisa para o processo de impressão. Tá? E aqui, no nosso bloco de conteúdo sobre a impressão 3D, é onde a gente vai conhecer a estrutura física da impressora, como que ela funciona para construir, né, o objeto, como que funciona esse processo da impressora em si imprimindo. Tá? Então, os próximos blocos de aula, na verdade, a gente vai seguir o caminho inverso. A gente vai começar com que a impressora 3D em si funciona, e aí vai ser mais fácil a gente entender quais são as configurações e ajustes que a gente precisa fazer aqui no software fatiador, porque a gente está fazendo configurações para a impressora. Se a gente entende como ela funciona, fica mais fácil entender o software fatiador. Tá? E aí, entendendo que a gente está fazendo uma modelagem 3D para uma impressão 3D, entendendo como esse universo da impressão 3D funciona, a gente vai começar a perceber no processo de modelagem que a gente vai se preocupar com algumas características específicas, porque a gente vai estar modelando para um fim específico. Eu estou modelando para imprimir numa impressora com tais características, que o processo de impressão funciona de tal forma, então a gente vai ter alguns cuidados específicos no processo de modelagem. Então, dentro do bloco da estrutura física da impressora 3D, a gente vai falar e entender um pouco sobre CNC, entendendo, então, por exemplo, que a impressora 3D, do tipo extrusora, que é o que a gente tem disponível no laboratório, ela é também uma máquina CNC. Nem toda máquina CNC é uma impressora 3D, e aí a gente vai entender um pouco o que é isso. Tá? A gente vai falar sobre os motores e movimentos, a cabeça de impressão, os tipos de filamento, quais são os tipos que podem ser utilizados na impressora, aquecimento e refrigeração na impressora, principais ajustes físicos e mecânicos, calibragem da impressora e os componentes eletrônicos da impressora 3D. Aqui do lado direito a gente já tem algumas imagens, né, alguns motores que a impressora precisa, a fonte de alimentação, algumas placas, e aqui em cima alguns componentes físicos aí que compõem a estrutura da impressora. Tá? No software fatiador, óbvio que a gente vai usar um software específico, mas a gente vai conhecer também quais são alguns outros softwares que existem. A ideia é trabalhar com um software específico, entender qual que é a função do fatiador, configurar o software fatiador para uma impressora específica, então a gente vai ver como configura uma nova impressora no software e como configura e ajusta o modelo 3D para o processo de impressão. Tá? E assim, você entendendo e sabendo utilizar pelo menos um software fatiador, quando você precisar, ou se precisar, migrar para um outro, vai ser muito mais fácil. Tá? E por fim, a modelagem 3D para imprimir. Tá? E aí nessa etapa a gente vai falar sobre software de modelagem, criar um objeto, então como que eu modelo e crio um objeto do zero, dicas de modelagem para impressão 3D e sites para download de objeto. Afinal de contas, aqui o que a gente precisa nessa primeira etapa, né, é ter um arquivo STL para poder fatiar e depois imprimir. Então você pode tanto criar o seu próprio arquivo do zero, quanto pegar um arquivo pronto. Né? Alguém pode modelar para você e te enviar, e você só vai para a segunda e terceira etapa. Ou você pode entrar num site onde as pessoas compartilham objetos já modelados, faz o download do que você tem interesse em imprimir e segue para a fase 2 e 3 também. Beleza, pessoal? Então, mas é isso. Com esse vídeo aqui, a gente conseguiu ter ideia do que é o IF Maker, o espaço Maker que a gente tem aqui no Instituto Federal. A gente conseguiu entender o que é uma impressora 3D, para que ela serve. A gente conseguiu ver ali, ter uma ideia da importância da impressora 3D no meio acadêmico, vendo ali um universo de trabalhos publicados, as diferentes áreas em que a gente pode desenvolver projetos e, por fim, a estrutura que a gente vai usar para o desenvolvimento, para a continuação aqui desse mini curso, beleza? Então, se você tem interesse em conhecer esse processo e saber projetar, modelar um objeto em 3D, usar um software fatiador e saber usar uma impressora 3D e, de fato, construir, passar por esse processo todo, seja muito bem-vindo e aproveite os próximos blocos de conteúdo aí desse mini curso. Um abraço, até mais.